Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui diretamente do canal do Decorando a Lei Seca para tratarmos do nosso projeto maravilhoso Decorando a Jurisprudência. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui simultaneamente com o meu querido amigo Leonardo Lagos, que é procurador federal da Procuradoria-Geral Federal, vinculado à Advocacia Geral da União, e que, portanto, nos brindará aqui também com a sua colaboração, com todo o seu conhecimento para que a gente possa comentar julgados, sobretudo, que têm caído em questões recentes de concursos públicos aqui no nosso país. Para se ter uma ideia, nós tivemos recentemente a prova de juiz do TJDFT. E algumas questões desse concurso aqui serão comentadas. Recentemente também tivemos a prova de procurador da República, questões que caíram nessa prova aqui também serão comentadas, mas naquele formato que você já conhece do Decorando Jurisprudência, que é fazendo um cotejo, estabelecendo a relação entre o julgado, a forma como ele se apresenta, qual é a parte mais importante do julgado que o Decorando a Jurisprudência sempre tem um cuidado de destacar, e o que foi que efetivamente foi cobrado no concurso porque caiu na prova. Portanto, agradeço aqui a atenção de todos e passo a palavra para o meu querido amigo Leonardo Lagos. Muito boa noite a todos, uma grande satisfação, mais uma vez, estar ao lado aqui do meu amigo professor Eden Napoli, nosso querido delegado de Polícia Federal, que faz a nossa segurança, e além de tudo é um grande constitucionalista. E na noite de hoje a gente vai trazer alguns julgados que recentemente foram cobrados na prova do TJDFT. A nossa proposta no Decorando a Jurisprudência é trazer para vocês os julgados mais importantes do STJ e STF. E como nós entendemos os julgados como importantes? São aqueles julgados que vêm caindo nos concursos. Nós sabemos que cada vez mais existe material, conteúdo, informação para estudar para concurso. E a gente precisa refinar o nosso estudo, tornar o nosso estudo objetivo, aquilo que realmente importa. E ao lado do Decorando a Lei Seca, que você já conhece, nós temos também agora o Decorando a Jurisprudência. No Decorando a Jurisprudência, nós vamos trazer quais são os julgados que estão sendo cobrados nas provas de concurso, com a sua respectiva ementa, para você entender qual foi o pega-ratão ou qual foi a afirmativa correta que a banca trouxe. Nós entendemos que não há necessidade também de que você faça a leitura, se não tiver tempo, de todos os informativos do STJ e STF. Se tiver tempo, melhor. Se não tiver, estudando pelo Decorando a Jurisprudência, você vai estar atualizado daqueles julgados mais importantes que vêm comumente sendo cobrados pelas bancas. E a gente acaba percebendo, né, professor Eden, que alguns julgados são tão importantes que eles caem várias vezes, no mesmo ano, inclusive, cobrados por bancas diferentes. Então, esses julgados você não pode deixar de conhecer, não pode deixar de estudar. Então, na noite de hoje, a gente vai tratar de 6 julgados da STJ e STF que caíram na última prova para juiz de direito do TJDFT. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente, sem maiores delongas, começar a nossa estratégia de estudo da noite de hoje, no que tange aqui a jurisprudência. O primeiro julgado trata de uma ADI que, em suma, debateu a constitucionalidade de uma norma, de uma lei estadual que tratava sobre a suspensão, a possibilidade ou não de suspensão do fornecimento de energia elétrica, modo de cobrança, pagamentos de débitos e exigibilidade de multas e juros no período em que nós estávamos na pandemia de coronavírus. Qual foi o tema central, qual foi o debate central desse julgado? Aqui nós tínhamos uma lei tratando de fornecimento de energia elétrica. E nós tivemos o ajuizamento dessa ação de inconstitucionalidade pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Qual era a intenção dessa associação? Reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei de um determinado estado, porque ela trazia aí flexibilidade nos pagamentos, ou permitia o não pagamento, em alguma medida, da energia elétrica por parte dos consumidores, porque estávamos num contexto de pandemia de coronavírus. A principal alegação dessa associação é que essa matéria, energia elétrica, seria de competência privativa da União legislar sobre ela. Isso com base lá no artigo 22, inciso 4 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, tratando dessa temática, entendeu que, vou trazer aqui o que a ementa de mais importante traz para nós, e em seguida eu trago a questão, entendeu que são constitucionais normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamento dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem essencialmente sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. E aí, no próximo item da ementa,
o STF disse o seguinte: é concorrente à competência da União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde nos termos dos incisos 5º e 12º do artigo 24 da Constituição da República. Ou seja, o STF entendeu que, na verdade, essa norma não estava aqui legislando sobre energia elétrica em si, porque, na essência, essa lei tratava, sobretudo, sobre direito do consumidor e saúde pública. E direito do consumidor e saúde pública são matérias de competência concorrente dos entes federados. Ou seja, tanto União quanto Estados e Distrito Federal podem legislar sobre esses temas, de modo que não haveria, portanto, inconstitucionalidade nessa lei. E como esse julgado foi cobrado no TJDFT? Vejam só a afirmativa que está incorreta. É inconstitucional, disse a banca Sebrasp, lei distrital que disponha sobre a vedação do corte do fornecimento de energia elétrica residencial em razão da pandemia de Covid-19, porquanto invade a competência da União de legislar sobre normas gerais atinentes à proteção do consumidor. Portanto, essa afirmativa está incorreta, porque nós vimos que o STF recentemente, em 2021, entendeu ser constitucional uma lei dessa natureza, porque trata sobre temas de competência concorrente dos entes federativos. Então, essa prova foi aplicada agora, em 2023, e trouxe um julgado relativamente recente, lá do ano de 2021, da nossa querida Suprema Corte. Muito bem. Próximo julgado aqui que nós vamos fazer referência é o seguinte. O STJ, e esse é um julgado relativamente antigo já do STJ, de longa data, o STJ afirmou esse entendimento que veio a ser cobrado novamente agora pela Sebrasp na prova de juiz do TJDFT. Vejam só, a ementa. O STJ afirmou o entendimento de que a Fazenda Pública está obrigada ao pagamento de custas e emolumentos dos serviços cartorários, porquanto não se pode exigir que o registrador público financie as despesas com atos processuais requeridos no interesse da União, como é o caso do registro da penhora. Vejam bem, nós temos agora as provas da Advocacia Geral da União que estão se avizinhando. Esse é um tema extremamente fundamental, porque esse julgado dizia respeito a um processo em que a União estava postulando a sua isenção, ou suposta isenção, de custas e emolumentos de serviços cartorários. No caso aqui, o registro da penhora. Mas existem outros, como, por exemplo, as custas de condução dos oficiais de justiça. E aqui o cerne da questão é que o STJ, de longa data, ele fez a diferenciação de isenção de custas processuais das despesas processuais, notadamente quando a União está litigando na Justiça Estadual. E, de certa forma, é até comum que a União cobre alguns de seus débitos lá na Justiça Estadual por meio da execução fiscal. E aqui a União pretendeu se valer de uma norma, de um dispositivo legal lá da Lei de Execução Fiscal, sustentando que teria, portanto, isenção dessas custas cartorárias. E segundo a STJ, já de longa data, como eu disse, a União tem que pagar essas custas cartorárias porque se trata de despesa processual, ou seja, são atos extraprocessuais que devem ser remunerados pela União e não pode o Estado absorver esse custo em prol da União. E nesse contexto, a prova da Sebrasp de juiz do TJDFT trouxe a seguinte afirmativa incorreta: a Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos cartorários, o que está equivocado. Como nós vimos, a União aqui, a Fazenda Pública, como a afirmativa trouxe, deve pagar como regra os emolumentos cartorários. Então, vários julgados da STJ nesse sentido já são bastante antigos, alguns inclusive do final da década de 90, razão pela qual essa é uma questão que não pode ser desperdiçada pelos candidatos a um cargo público de alto escalão, como o TJDFT ou as carreiras da Advocacia Geral da União. E o terceiro julgado que eu faço referência aqui é um julgado que diz respeito à lei de locações. O debate aqui, trocando em miúdos ou resumindo o caso, era mais ou menos o seguinte: um sujeito acabou comprando e adquirindo um imóvel que estava alocado por uma terceira pessoa. Ele se fez valer de um dispositivo legal que permite que ele denunciasse o contrato de locação porque ele queria tomar a posse do bem, ou seja, ele não queria este novo proprietário seguir no contrato de locação, se subrogando aqui, então, no papel do antigo proprietário. A lei de locações diz que essa denúncia, a partir dessa denúncia, o locatário tem o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel. E acontece que, no caso concreto, o locatário, depois de transcorridos esses 90 dias, não desocupou o imóvel. O então
e agora novo dono do imóvel queria a posse direta desse bem e ajuizou uma ação de imissão na posse. Esse caso chegou ao STJ porque se discutiu aqui qual seria o instrumento jurídico correto, cabível para essa situação concreta. E o STJ disse o seguinte: o adquirente do imóvel locado tem o direito de denunciar o contrato de locação, na forma do artigo 8º da Lei de Locações, mas só poderá reaver a posse direta do imóvel mediante o ajuizamento da ação de despejo, nos termos do artigo 5º da mesma lei, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. O artigo 5º é bastante claro, né? Para retomar o bem que está alocado, a ação competente é a ação de despejo e não uma ação possessória. E essa situação concreta que foi julgada recentemente, aqui há pouco mais de 5 meses pela STJ, já foi cobrado pela Sebrasp lá no concurso de juiz do TJDFT, através da seguinte afirmativa que foi considerada incorreta. Segundo o STJ, para a retomada da posse direta por adquirente de imóvel objeto do contrato de locação, o rito processual adequado é o da ação de imissão de posse. O que está errado, segundo o STJ, tem que aplicar, no caso concreto, o artigo 5º da Lei de Locações. Portanto, a ação adequada para tanto é a ação de despejo e não uma ação possessória. Nesses 3 primeiros julgados, nós podemos ver que a banca Sebrasp, nesse concurso, trouxe julgados antigos, da década de 90, dos anos 2000, trouxe julgados do tempo da pandemia e trouxe também julgados recentes, como do final do ano passado, de menos de 3, 4 meses antes da prova, lá para cobrar dos candidatos para saber se eles estão atualizados, se eles conhecem a jurisprudência antiga e se eles estão atualizados com os julgados mais atuais. Meu querido Éden, vou passar a bola para ti agora, e acho que tu dá sequência, eu vou seguir compartilhando a minha tela para passar para o pessoal as outras emendas aqui. Fica bem à vontade, se tu quiseres que eu mude alguma delas, vá passando para baixo, só me avisar. Maravilha. Excelente aí as suas ponderações, meu querido amigo Léo. E, inclusive, no que diz respeito ao primeiro julgado que você comentou, essa questão da competência dos entes federados, que está distribuída ali dos artigos 21 ao 24 da Constituição, entre as competências administrativas e legislativas, sejam elas exclusivas e privativas comuns e concorrentes, eu acredito que hoje, em direito constitucional, é o terreno talvez mais fértil para as mais variadas jurisprudências, os mais diversos entendimentos, porque ali a gente viu que era uma lei constitucional, no sentido de proteger os consumidores na temática da energia elétrica, em curta síntese. Porém, o mesmo tribunal, em diversas outras questões relacionadas à pandemia, especialmente, que foi o objeto do caso, ele disse, olha, aí não, aí o Estado está invadindo na competência legislativa da União para legislar, muitas vezes, e é o que mais vejo, direito civil, direito comercial, telecomunicações, quando às vezes eles dizem assim, olha, a lei estadual, ela obrigou a reduzir as mensalidades na época da pandemia, o Supremo vai dizer, olha, não pode. Obrigou a isentar os idosos do plano de saúde, olha, não pode. Ou seja, tem uma série de coisas que não pode, que a lei estadual invade a competência legislativa privativa da União. Porém, quando você olha para esse julgado bem oportuno que você trouxe, você vê uma virada. Então, você vê que é constitucional a norma estadual, que naquele contexto traz aquele benefício. E talvez por isso ela tenha sido cobrada. Então, eu destaco aí, gostaria de registrar apenas esse comentário. Olha aí. E por ser, né, um tema até difícil de estudar, porque a literalidade da Constituição é um pouco de decoreba, e por ter muitos casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal tratando essa temática, é que isso é um prato cheio para as bancas cobrarem. É difícil estudar a letra seca da Constituição e tem bastante julgados sobre o tema, até julgados, de certa forma, contraditórios. Por isso que esse tema não pode ser esquecido e não pode ser deixado de lado pelos candidatos. Exatamente. Vamos lá, pode colocar qualquer um primeiro que apareceu, já trabalho com ele, meu amigo. Bom, nós temos aí uma questão, ou um julgado, cuja relatoria coube aqui a ministra Carmen Lúcia, no ADI da Bahia, de 16 de abril de 2021, julgado finalizado, e que na parte em destaque aí, pelo decorando da jurisprudência, permite-se a conclusão, ou seja, infere-se que não cabe o aditamento da petição inicial nos processos do controle concentrado de constitucionalidade,
após o recebimento das informações e das manifestações do AGU e do PGR. Então, assim, claro que fica aí à vontade os alunos que quiserem fazer uma leitura completa da ementa, né, e dos desdobramentos, mas aqui, de maneira objetiva, a gente tem uma base normativa, que é a Lei 9868 de 99, que é a famosa lei da ADI e da ADC, já que a Lei 9882 veio a tratar especificamente da DPF, e nessa lei, você tem que, a partir do momento em que a ação é ajuizada, o órgão ele vai pedir informações para o órgão jurisdicional vai pedir informações para aquela autoridade ou órgão responsável pela edição do ato normativo impugnado e, em seguida, vai pedir a manifestação do Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, e da Advocacia Geral da União, através do AGU. Então, são 30 dias para prestar informações, diz a Lei 9868 de 99, e depois 15 dias sucessivos, então, sucessivamente, prazo de 15 dias para ser ouvido aí o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. E aí vem à tona a questão da possibilidade de haver um aditamento à inicial. Posso aditar essa petição inicial? Sim, não, como? A gente sabe que no Código de Processo Civil, para os processos ordinários, existe aquela regra lá própria do CPC, mas aqui a gente tem um tratamento especial. Lá no CPC, a questão do aditamento da petição inicial, ela pode acontecer independentemente do consentimento do réu, se ele ainda não, efetivamente, não foi chamado ali ao processo, não é? Não contestou. Me corrija se eu estiver errado, meu querido amigo Léo. Se não houve a contestação, você pode aditar inicial, independentemente do consentimento. Mas se já houve a contestação, você só pode fazer esse aditamento com o consentimento e até a fase de saneamento. Isso é a regra lá dos processos ordinários no processo de conhecimento do processo civil. Aqui, em relação a um processo especial, que é inclusive chamado de processo coletivo especial, porque existe o processo coletivo comum, que é o processo coletivo das diversas ações coletivas, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, ação popular, mandado de injunção coletivo, dentre outros, e o processo coletivo especial. As ações do controle concentrado, elas se classificam como um processo coletivo de natureza especial. E nesse processo dessas ações, a regra, segundo a jurisprudência do Supremo, é que esse aditamento da petição inicial ele é possível, vírgula, mas desde que as informações elas não tenham sido apresentadas e as manifestações também ainda não tenham sido colocadas. Isso é absoluto, professor? Não. Excepcionalmente, eu já vi julgado que trouxe que, excepcionalmente, poder-se-ia admitir um aditamento mesmo após essas manifestações, desde que não houvesse nenhuma relação com as manifestações, desde que não houvesse nenhum prejuízo ao próprio julgamento em si. Mas isso é a exceção excepcionalíssima. O que você deve levar para a prova é o que está nesse julgado, o que você deve levar para a prova é o que foi cobrado com o SEBRASP em 2023, agora nesse concurso do TJDFT, que só é possível realizar o aditamento até o recebimento das informações que foram requeridas ao responsável pela edição do ato normativo impugnado e também das manifestações do AGU e da PGR, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Como é que a questão cobrou com o SEBRASP? Disse o seguinte: após o recebimento das informações, dos requisitos e dos requeridos, após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do AGU e do PGR, admite-se o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade ADI para inclusão de novos dispositivos legais que não tinham sido impugnados, em razão do princípio da causa de pedir aberto. Veja que ele, de maneira ardilosa, ele conclui com a justificativa que é verdade, a causa pretende, nesse processo coletivo especial do controle concentrado de constitucionalidade, ela é aberta e, justamente por isso, o órgão jurisdicional responsável pelo deslinde daquela controvérsia, no âmbito federal, STF, ele pode dizer que a lei é inconstitucional por qualquer outro motivo, ainda que não tenha sido o fundamento que você alegou, mas isso não significa que a parte de trás está errada. Então, ele pega uma coisa que é verdade, a causa de pedir é aberta, eu posso dizer que é inconstitucional por outro motivo que não o que você tem alegado, mas isso não tem nada a ver e nem de longe fundamenta o fato de eu poder aditar inicial depois das manifestações. É o que eu devo levar para a prova, professor? É o que você deve levar para a prova. O julgado que está aí, aquele comentário que eu fiz, comentário lateral, né, seria aqui um obter dictum, seria assim, em situações muito excepcionais.
eu diria que você só deve pontuar isso numa prova se ele for perguntado. Existe alguma exceção? Pronto, aí você traz esse pensamento. Se não houver essa pergunta específica, você trabalha com a regra. E qual é a regra? A regra é que esse aditamento só é possível até as manifestações dos requeridos, informações dos requeridos e manifestações do AGU e da PGR. Bacana? Então, esse aí é o julgado envolvendo o controle de constitucionalidade. Podemos passar ao próximo. Temos aqui, como eu tinha mencionado na abertura, uma questão que caiu na prova de procurador da República e na prova do TJDFT. É uma questão de direito do consumidor e que eu acredito que justamente por ela ir na contramão de tudo que se espera de uma norma protetiva, ela tem caído tanto. Porque o aluno que não estudou, ele tende pelo feeling. Isso é normal, isso não está errado. Eu me lembro, Léo, que teve uma prova de procurador federal da AGU no ano 2013 ou 2010, se eu não me engano, que diz assim, as pesquisas em reservas biológicas dependem de autorização legislativa, alguma coisa assim, lá no direito ambiental. É o cara que não sabia nada, um aluno falou para o professor, não sabia nada de ambiental. Mas eu pensei, se é uma reserva biológica, para o cara meter a mão lá e fazer uma pesquisa, vai precisar de uma autorização especial, não é qualquer autorizaçãozinha, é um feeling. Às vezes dá certo. Nesse caso, deu, do ambiental. Nesse caso, deu. Né? Você está numa prova de ambiental, você tende a ser pró ou contra o meio ambiente? Você tem que ser pró-meio ambiente. Está na prova do ECA, pró-criança e adolescente. Né? E você está na prova do direito do consumidor, você vai ser pró-consumidor. Um professor meu dizia, veja que o nome da matéria não é direito do consumo. O nome da matéria é direito do consumidor, porque existe uma desproporção muito evidente. Né? Se fosse uma relação equivalente, seria do direito do consumo. Né? Mas, enfim, se o aluno vai nessa lógica, ele erra essa questão. Por que ele erra essa questão? Porque o CDC, a gente sabe, trata o consumidor como uma pessoa ordinariamente, há exceções, mas ordinariamente é hipossuficiente e vulnerável. Hipossuficiente economicamente, juridicamente e dotado de vulnerabilidade. Logo, na dúvida, você vai caminhar no sentido de proteger, de procurar aquela norma mais favorável ao consumidor. Só que aqui você tem uma colisão entre normas do direito doméstico, do CDC, que são protetivas do consumidor declaradamente no próprio título do diploma, e você tem normas internacionais dos quais o Brasil é signatário. Só que essas normas internacionais, especificamente, é preciso que se diga, especificamente em relação à questão dos danos de natureza material envolvendo as bagagens, dano de natureza material envolvendo o extravio de bagagens, a norma internacional ela é menos protetiva. Só que, embora ela seja menos protetiva, é ela que vale. Veja que não é em todas as questões de voos, não é em todas as questões internacionais, não é em todo e qualquer tipo de dano. É preciso que faça esse recorte. E esse recorte diz respeito a isso. O julgado diz, na parte de destaque, o julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, um julgado que não é tão novo, já tem mais de 5 anos, maio de 2017, mas é um clássico que tem caído, caiu em 22, com o procurador da República, caiu 23 para juiz do TJDFT. Então, quando você cai de novo, você tem que ficar atento. É o tipo de questão que você não pode errar. Você pode errar outra, mas essa não dá para errar. E ele vai dizer no julgado que é aplicável o limite indenizatório, o teto estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação a condenações, como eu disse, de dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais. Então, ele fixa aí a tese, né, de repercussão geral, o tema, e traz aí que, nos termos do artigo 178 da Constituição, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente a Convenção de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao CDC. O cara, não é possível. Não é possível. Até porque ele trouxe um limitador diferente do CDC, né? Menos protetivo. Então vai estar errado, mas está certo. E é por isso que tem caído tanto. Porque é contraintuitivo. Então você tem a questão da PGR de 2022 que trouxe, aplica-se o CDC em detrimento das convenções. Você não precisava nem ler o resto, porque você já sabe que está errado. Para dirimir controvérsia alusiva e indenização de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem de voos internacionais. Falso. E aí, um ano depois, no ano corrente, veja, no ano corrente, que acabou de começar, concurso dificílimo de juiz de direito TJDFT traz tratados internacionais, limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, formalizados ou atualizados após o CDC, ainda que menos favoráveis ao consumidor. Ainda que menos favoráveis. Tem prevalência em relação a esse diploma legal. Na verdade, eu acho que Rafa
cortou aí, colocou como se a questão tivesse errada. Você captou aí, né, Léo? Ele está cortado quando, na verdade, ele tem prevalência. Tratados internacionais de transporte aéreo de passageiros formalizados ou atualizados após o CDC, ainda que menos favoráveis ao consumidor, têm prevalência em relação a esse diploma legal. Os tratados têm prevalência. Então, pedimos escusas aí em relação a essa parte que está cortada, porque, como acabamos de ver no julgado, como acabamos de ver na questão que está incorreta de Procurador-Geral da República, isso faz com que a questão de baixo esteja correta, ela não mereceria aí esse corte, que só agora eu identifiquei, muito embora a essência esteja completamente clara e coerente, né? Aonde está grifado ali é um ponto de atenção, né? Tem prevalência, é o que o professor Éden vinha explicando. Não parece, na lógica, que teria prevalência, mas tem prevalência. Então, nossos produtores aqui quiseram destacar para chamar atenção num ponto importante, mas destacaram, acabaram riscando como se estivesse equivocado ali. Mas, na verdade, a ideia é que fosse verdinho ali para chamar a atenção de um trecho importante, mas afirmativa correta, portanto. Perfeito. Então, a essência está mantida e essa é a lógica, já caiu mais uma vez. Bancas diferentes, inclusive, vejam bem. Como, Léo? Bancas diferentes, cobrando ao mesmo tempo. Bancas diferentes, com certeza. E aí a gente vai para o último julgado, que diz respeito a direito tributário, ele caiu na prova de direito tributário, e que diz respeito aqui à possibilidade do Poder Judiciário se imiscuir em questões tributárias. A gente sabe que, por vezes, acontece. Porém, há outras situações que são reservadas de maneira muito categórica ao legislador. E aí, por uma questão de respeito ao princípio da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário transitar por esses terrenos. Nessa mesma questão que caiu aqui, isso aqui foi um item de uma questão que tinha 3 itens. Tinha um outro item que falava que o Poder Judiciário poderia mexer na alíquota do tributo. O Poder Judiciário não pode mexer na alíquota do tributo. Tinha um outro item que falava que o Poder Judiciário ele poderia conceder moratória não prevista em lei, ele não pode fazer isso. E tinha também esse item, que dizia aí que ele poderia estender, alargar a isenção a contribuintes que não tinham sido alcançados pela lei a título de isonomia. Então, em terreno onde somente o legislador pode transitar, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir. E aí o julgado, na parte de destaque, ele traz aí que não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador, tendo em vista que o ato de que decorre a isenção fiscal, ele escapa a seu controle. Então, a gente sabe que imunidades tributárias decorrem da Constituição, isenções tributárias decorrem da lei, e como o próprio nome sugere, se decorre da lei, é atribuição do legislador. O judiciário não pode se imiscuir, não pode alargar, né? É como aquela súmula vinculante, não pode aumentar vencimento de servidor sob fundamento de isonomia, porque não tem atribuição legislativa. Guardadas as devidas proporções, mutatis mutandis, a ratio é a mesma. Então, aqui você tem que é vedado ao Poder Judiciário, caiu no TJDFT, com base no princípio da isonomia, desconsiderar limites objetivos e subjetivos de determinada isenção tributária para alcançar contribuintes que não foram contemplados, ou contribuinte que não foi contemplado na legislação de regência daquele benefício fiscal. Veja que esse é um julgado aí que não é um julgado recente, como a Léo acabou de mencionar, são julgados clássicos e contemporâneos que vêm caindo nas provas. Mas se você parar para observar, a ideia ela é uma ideia que nos acompanha até hoje. O julgado é antigo, mas a ideia de que a separação dos poderes deve fazer com que o judiciário ele não coloque o dedo em questões que lhe são estranhas, ela permanece e pode fazer com que você acerte outras questões, ainda que você não tenha esse julgado, não tenha lido esse julgado de maneira recente. Por quê? Porque a essência é contemporânea. Então, professor, só leu julgados de 3 anos para trás e não teria como ter lido esse julgado de 94. Pois é, mas ele caiu em 2023. Você não precisa ter lido o julgado, mas você precisa ter entendido a essência das repartições de competências constitucionais no âmbito tributário, do que pode, do que não pode, e por aí vai. Então, essas são as nossas considerações, são os nossos comentários, esses são os julgados que estão aí na ordem do dia. Eu passo a palavra para você, Léo, para que possa fazer as considerações que entender pertinentes. Muito bem, querido professor Éden, sempre muito didático, sempre muito enriquecedor te ouvir.
e vejam bem a importância do decorando a jurisprudência. A gente consegue captar aquilo que a banca, a Sebrasp, talvez a principal banca hoje no Brasil, o que ela vem fazendo no que tange aos julgados da STJ e STF. Muitas vezes a gente está afinadinho naquilo que caiu, que foi publicado nos últimos informativos, não é isso que a banca vem cobrando. Ela até cobra julgados mais recentes, mas ela pega também julgados clássicos lá de trás, que isso você já deve ter passado lá nas suas aulas, nas doutrinas que você fez a leitura, na essência, ainda que você não tenha nunca ouvido falar daquele julgado, mas na essência do seu conteúdo, dos institutos jurídicos clássicos, a gente consegue chegar a uma conclusão também. Então, é para isso que serve o Decorando a Jurisprudência, para que você conheça e perceba o que vem sendo cobrado de fato pelas bancas e acabe não perdendo tempo estudando coisas ou julgados extremamente específicos de algum tema lá, de um caso concreto muito esdrúxulo que chegou na Suprema Corte ou no STJ e que eles acabaram publicando informativo. Talvez você não precise gastar um HD mental ou muitas horas do seu dia estudando e entendendo aquele caso. Tem que entender aquilo que realmente vem caindo aí nas provas. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a atenção, a paciência de todos por terem nos acompanhado nesse vídeo que a gente trouxe para vocês. Pedir mais uma vez desculpas ali pelo nosso pequeno erro material, que foi corrigido aqui de ofício, né, Eden? Nem precisou interposição de VAR declaração. Eu estou com a prova aqui, Léo, só para espancar qualquer dúvida para o aluno ficar, mas será que não tinha uma partezinha que tornava falso? Eu estou com o item 1 aqui da prova, e o item 1 diz: se os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros formalizados ou atualizados após o CDC, ainda que menos favoráveis ao consumidor, têm prevalência em relação a esse diploma legal. O item 1 foi dado como correto, formativo 866, 2017, extravio de bagagem, é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material, como eu disse, decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais. Então, tema 210 da repercussão geral, tese fixada, espancando qualquer dúvida. Tema pode voltar aí na sequência, então, corrigido de ofício, erro material, sem embara declaração, nem houve necessidade, já corrigimos aqui. Certeza que, inclusive, Ed, a gente cometendo esse erro material vai chamar mais atenção do pessoal. E esse tema eles nunca mais vão errar. É isso aí, deixo contigo, meu amigo, para a gente fazer o encerramento aqui. Então, agradeço aí a oportunidade, Léo, de estar aqui com você, aprendendo também, você que é sempre muito preclaro, como diria nosso amigo Cristiano Chaves, a sua fala é de clareza solar, meridiana, e, portanto, fica muito fácil, fica muito simples aprender dessa forma. Para mim é uma honra estar aqui e agradecer aos alunos, pedir que continuem acompanhando aí o canal do Decorando a Lei Seca, dentro do qual nasceu o projeto Decorando a Jurisprudência e que, portanto, conta com o nosso apoio, nosso entusiasmo, porque, de fato, acreditamos que, assim como a Lei Seca, a jurisprudência é um grande pilar da aprovação e a fonte de estudo que tem um maior dinamismo de alteração. É aquela que é alterada de maneira mais dinâmica, por isso ela requer um cuidado maior. Então, agradeço a todos, desejo bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Abraços.